Estamos trabalhando, caminhando nessa exposição, versículo por versículo, dessa carta profética apocalíptica. Então prepare aí, estamos na reta final, não é? Estamos praticamente quase terminando. Eu pensei que eu ia conseguir fechar hoje, mas não consegui. Jesus, é assim, né? Não tem jeito. Eu começo a ir para o texto, aí eu falo assim, senão vocês vão ter que ficar muito tempo aqui comigo, aí eu vou precisar dividir mais uma vez, mas estou terminando, acho que esse mês eu consigo terminar, tá bom? Você que está chegando agora, pegue aí um pouquinho só da estrutura. Sei que você já está chegando nos últimos capítulos, não é? Mas não tem problema, você sabe muito bem de como termina, e é maravilhoso esse desfecho que nós vamos estar vendo nesses próximos dias aí. Então, para você que está chegando, nós estamos estudando o Apocalipse, essa carta profética, essa revelação de Jesus Cristo, que ele então deu ao seu apóstolo João, quando este estava exilado na ilha de Patmos, não é? O imperador Domiciano, então joga ele lá, deixa esse homem para lá para morrer, não é? Por ele não se sujeitar ao imperador, não adorar a imagem do imperador. Então vamos acabar com esses cristãos, vamos mandar João lá para a ilha de Patmos. Aí ali ele fica, e naquele lugar ele recebe então a revelação de Jesus Cristo. E assim nós vamos então dividir essa carta dessa forma, de acordo com o capítulo 1, verso 19, Jesus fala assim: João, escreve as coisas que você tem visto, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. E assim então foi feita a divisão dessa carta. Aquele tem visto, o capítulo 1, aqui são, é o presente da vida de João, não é aquilo que ele está vivendo ali, e as coisas que hão de acontecer, capítulo 4 a 22. E esses são os dois temas que mais aparecem em toda a exposição. Então eu costumo dizer aqui que, se você acha que Apocalipse é saber das notícias do jornal de amanhã, é muito mais do que isso, certo? Não é só saber de eventos, mas sim é de você entender esses dois pontos importantíssimos. Primeiro, a soberania de Deus. É o livro que mais fala, a carta que mais fala sobre o trono de Deus. Nós vamos ver o trono de Deus repetidamente sendo exposto, e até nos descreve como esse trono de Deus, não é? Então fala muito sobre a soberania de Deus, que Deus está no absoluto controle de toda a história, e Ele está regendo o universo para um fim, para um propósito final, que Ele determinou, Ele escreveu, e absolutamente nada e ninguém vai impedi-lo de cumprir, ou frustrar Ele de fazer aquilo que Ele quer fazer. Nós estamos caminhando para esse final, é a soberania de Deus e, é claro, a vitória de Cristo. Ler Apocalipse, estudar, é você ver Cristo vencendo, Cristo sendo vitorioso, e é isso que nós estamos tentando aí descobrir e cavar, né, nesse texto maravilhoso do Apocalipse. Então fica aí para você esses dois temas principais, e nós já estamos chegando àquele ponto do fechamento das cortinas da história. Semana passada nós vimos um pouco sobre o julgamento final, não é? Chegamos àquele momento onde todos iremos comparecer perante o tribunal de Cristo, um a um seremos julgados pelas coisas que fizemos por meio do corpo, e livros serão abertos, e nós vimos que o livro da vida foi aberto, e todo aquele que o seu nome achar inscrito no livro da vida, diz o texto que Jesus colocará à sua direita e dirá a eles: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então nós temos esse fechamento, Jesus voltou, o julgamento aconteceu, Satanás é jogado no lago de fogo e enxofre, e agora aqueles que estão escritos no livro da vida vão passar para o próximo passo, que é o estado eterno, a eternidade, o local onde teremos aí toda a nossa eternidade. E o nosso então texto dessa manhã é Apocalipse 21, capítulo 21, versos de 1 a 5. Abra sua Bíblia, mantenha aberta comigo, e nós vamos ver a Nova Jerusalém. Vamos ver a Nova Jerusalém, e temos que aqui limpar algumas coisas, não é? Alguns pensamentos talvez equivocados, e vamos ajustar aqui a nossa doutrina escatológica. Então vamos manter a Bíblia aberta, versículo por versículo. Diz então no primeiro versículo do capítulo 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E é claro que lembra que eu falei para você que estudar Apocalipse é você ter alguns métodos diferentes de interpretação, não é todo o protestantismo evangélico que interpreta essa carta da mesma forma, não é? Sim, existem elementos básicos, não é, que todos nós vamos entender de uma mesma forma, mas existem outros elementos, principalmente o que envolve simbolismo,
nós vamos diferenciar um pouco de um grupo para o outro. Alguns vão ter um método mais literal, que é a aproximação que nós estamos tendo aqui primária, né? Mas existe também um método mais ideológico, um método histórico e preterista. Então, esses são os 4 grandes métodos, né? Então, nós estamos tentando fazer um método mais híbrido aqui, mas a turma da questão do ideológico, eles vão olhar para esse texto e vão falar assim, olha, aqui na verdade é meio simbólico, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui, não é literal, mas como eu vou me aproximar desse texto, eu vou me aproximar mais de uma literalidade, tudo bem? Dentre ainda essas diferentes opiniões, esse novo céu e a nova terra que é visto aqui, alguns entendem que vai ser algo completamente novo, que Deus vai destruir toda essa criação manchada pelo pecado, e vai construir do zero algo novinho. Outros comentaristas, outros estudiosos vão entender que não é do zero. Na verdade, essa criação que foi manchada vai ser redimida, vai ser renovada e ela vai ser transformada. Então, existem essas duas formas de entender esse novo céu e essa nova terra. Porque Jesus, quando ele está falando sobre a sua segunda vinda, lá em Mateus capítulo 24, não é? Ele fala assim, olha, então vocês vão ver o sinal do Filho dos Homens, o final do Filho do Homem, o sinal do Filho do Homem, e todo olho verá ele descendo sobre as nuvens com poder e glória. E aí ele fala de algumas coisas que vão acontecer nos céus, alguns cataclismas, e usa até o termo assim, o céu vai se enrolar, não é? Os elementos se arderão em chamas. Então parece que há sim um desfazer dessa antiga criação. Mas será que vai desfazer completamente e criar uma nova, ou vai desfazer e a partir ser transformado, a partir desse momento é transformado? Seja como for, o texto, todos vão concordar que haverá um novo céu e uma nova terra. Nós vamos pensar que ela assim, vai ser restaurada, porque Paulo lá em Romanos 8, ele fala assim, que até a própria natureza geme pela revelação dos filhos de Deus. Ela geme em ser restaurada, não é? Ela quer também, com a revelação dos filhos de Deus, quando a igreja for arrebatada, Jesus voltar, ela ser também transformada, porque ela foi afetada pelo pecado. Mas então, nós vamos pensar nesse novo céu e nova terra. Segura essa ideia aqui por enquanto, porque nós vamos descer um pouquinho mais, afunilar um pouquinho mais esse pensamento, no verso 2, porque aqui ele vê, nesse novo céu e nova terra, nessa nova criação que Deus está renovando, ele vê algo que é importantíssimo e central aqui para a gente nesse texto. Ele vai ver a nova Jerusalém. Aqui o texto 2 vai dizer que vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. E isso é bem importante porque a nova Jerusalém, de novo, existem 2 formas de serem interpretadas aqui. Um grupo vai dizer que essa nova Jerusalém é a igreja glorificada. Eles não vão entender como a nova Jerusalém como algo físico, literal. O pessoal ideológico vai dizer assim, não, olha, isso é um símbolo da igreja, a igreja glorificada. Assim como no Antigo Testamento, no Apocalipse ali, nós temos uma outra mulher, que também representa uma cidade, que nós já vimos em Apocalipse 17, né? Temos lá a prostituta, a grande meretriz, que é a cidade da Babilônia que nós vimos. Então nós temos uma prostituta que engana as nações com as suas prostituições, com a sua idolatria. E nós vimos que era uma representação de uma falsa igreja, uma prostituta, a Babilônia. E agora nós temos em contraste a verdadeira igreja, não a falsa, a noiva, não a prostituta, a nova Jerusalém, não a Babilônia. Então eu tenho essa relação das 2 mulheres, uma da Babilônia prostituta que foi julgada, outra eu tenho a noiva pura, a nova Jerusalém. E é claro, tem essa conotação também. Mas nós vamos um método mais literal, que vai olhar que a nova Jerusalém, gente, são dois pontos aqui, ela é tanto a igreja glorificada, quanto ela é o lugar onde a igreja vai estar. Bruno, você vai precisar me ajudar que minha bateria já se foi. Então ela é tanto a igreja glorificada, pode voltar mais um. Ela é a igreja glorificada quanto o lugar onde nós iremos morar. Então nós vamos olhar para esse texto, vendo a nova Jerusalém com essas 2 concepções, tá certo? Essas 2 conotações, uma física e uma simbólica espiritual. Uma física onde de fato será um lugar para onde nós iremos,
onde a igreja gloriosa vai estar, e em segundo, é de fato também uma descrição dessa igreja gloriosa. Nós vamos fazer esse método híbrido aí, colocar as duas juntas, e você vai ver que se encaixa muito bem no contexto aqui. Então hoje eu quero dar uma ênfase um pouco mais nessa parte da parte física, porque outros assuntos, outros nomes das cidades também são usadas dessa mesma forma, se referindo a dois assuntos diferentes, né? Se referindo à cidade e referindo-se ao povo. Então dá uma olhada na palavra Sião. Eu separei para você Isaías 51, 11, está na tela para você. Olha como Sião vai ser usado tanto como lugar, quanto como povo. E aqui diz, 51, 11, assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão a tristeza, e o gemido fugirão. E é claro que aqui, se você olhar um pouquinho mais detalhadamente para esse verso, você vê que talvez, tudo bem, Isaías, ele está falando profeticamente de quando o povo vai retornar do cativeiro, não é? Ele está prevendo o cativeiro babilônico, e ele já está falando, vendo como depois os resgatados vão voltar para Sião com júbilo, alegria e tudo mais. Só que o detalhe é que ele diz que é perpétua a alegria, gozo e alegria alcançarão em tristeza, e gemidos fugirão. Parece que também é algo que extrapola essa ideia local, temporal que eles estariam vivendo. Mas enfim, Sião aqui como lugar. Mas olha agora o verso 16 do mesmo capítulo, Isaías 51, 16, está na tela também para você. Ele vai mostrar Sião como povo. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra, e diga a Sião, tu és o meu povo. Então eu tenho Sião sendo referido, e Sião, você lembra que é uma das montanhas de Jerusalém, não é? É um monte, quando você fala em montanha, não vai pensar, né, o Everest lá em cima, mas é um pequeno morro. É lógico que tem uma pequena elevação, tem o Vale de Cedron, e depois tem o Monte das Oliveiras, que também é um outro monte. Quando você estiver lá ano que vem com a gente, 2024, que nós vamos estar indo lá, então você vai ver literalmente, você vai estar no Monte das Oliveiras. Nós vamos subir o Monte das Oliveiras a pé, viu? Se prepara aí, nós vamos subir, mas também não é aquela coisa, né? Mas nós vamos subir assim, é um pouco inclinadinho, e daí você desce, e aí você vê literalmente os montes, né? E Monte Sião era o local onde o templo estava, foi construído em cima, é o Monte Sião. Então você tem um local, que é o Monte Sião, e você tem um povo que é chamado de Sião. Uma segunda palavra é Jerusalém. Olha Isaías 65, versos 17 a 18, pode passar para aí. Diz assim, pois eu que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, pois eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. Então aqui eu tenho para Jerusalém um local, e o povo que mora em Jerusalém a alegria. Então Jerusalém como lugar, e agora Jerusalém como povo. Lucas 13, 34, vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Pensa que não é a cidade que está apedrejando, né? Não é os muros, as portas estão jogando pedra, é o povo que mora ali, certo? Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha junto ao seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não quisestes. Então você tem aí Jerusalém descrito como povo, o povo que mora em Jerusalém. E finalmente, Jerusalém celestial, nesse versículo você vai ver os dois lados, tanto lugar quanto povo. Hebreus 12, 22 e 23 vai dizer, mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, e ele fala Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, não são duas denominações, viu? Você falou assim, que bagunça é essa, né? Universal e assembleia junto, mas dá uma referência, certo? É o povo de Deus todo junto, é o povo de Deus. Então essa Jerusalém celestial, essa Sião, a cidade do Deus vivo, além de ser o local, que é essa cidade celestial, essa assembleia universal, pentecostal, quadrangular, batista, presbiteriana, do amor de Deus, é alguma coisa assim, sabe? É toda essa tropa aí, é toda essa turma aí junto, né? Esses santos, como diz os cânticos pentecostais, aquele povo barulhento, sabe? Aquela coisa lá, somos nós mesmo, né? Tudo junto aí, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu, né? No livro da vida, a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Então você tem aqui, tanto
tanto em Hebreus uma ideia de uma Jerusalém celestial, que é um local, que é essa cidade santa, mas por outro lado também um povo, que é essa igreja dos primogênitos, né, o Espírito dos justos aperfeiçoados, aqueles são inscritos no céu. Então nós temos essas duas dimensões, a Nova Jerusalém aqui do capítulo 21, tanto quanto um lugar físico, onde nós vamos passar a eternidade, quanto então a igreja gloriosa, porque ela está ali dentro. Então vamos continuar no texto. Então ele vê essa Nova Jerusalém, e aqui é claro que ele vai descrever como, ela é uma cidade santa, uma cidade celestial, e aqui eu preciso limpar um detalhezinho sobre doutrinário aqui, gente, porque quando você pensa em morte, pensa aqui, quando você morrer, se Jesus não tiver voltado e você morrer, vamos supor que seja hoje, pensou se for hoje? Que alegria! Os caras falam assim, fica assim, né, já começa, fala assim, pensou se for hoje, quando o Senhor te chamar, e você ouvir o seu nome, para onde é que você vai? Eu vou para o céu, esse é o que a gente aprende, eu vou para o céu, está certo, você vai para o céu, mas você tem que começar a dividir, porque existe um estado intermediário e um estado final, disso que a gente chama céu, tudo bem? Todas as pessoas que morrem em Cristo Jesus, o que acontece? A morte é a separação da alma do corpo, não é? O corpo fica aqui na terra, bonitinho, por alguns dias só, depois fica uma coisa terrível, mas ele vai ficar aqui como se fosse dormindo, o corpo está ali, mas você não está dormindo não, né? Não é um sono, finalmente vou dormir, acordar meio-dia, não, a tua alma, diz o texto, que vai imediatamente para a presença de Deus, você vai para o céu, só que esse céu também é descrito como seio de Abraão, ou como paraíso, tudo bem? Disse Jesus ao ladrão da cruz, hoje mesmo você vai estar comigo aonde? No paraíso. Então a sua alma vai para o paraíso, consciente, você não está dormindo, você vai assim, Jesus explica na parábola, né, ali do rico e de Lázaro, em Lucas 16, quando então o Lázaro ali, ele é levado pelos anjos ao céu, e ali ele está batendo um papo com Abraão, Abraão, tudo jóia? Tudo jóia e tal, como é que tá? Tá jóia, não sei o quê, e estão batendo aquele papo, e aí o rico que está do outro lado, ele vê do outro lado e fala assim, pai Abraão, fala para Lázaro pingar uma gota aqui na minha boca para que me haja refrigério e tudo mais. Então você vê que a alma dele, não é o corpo está aqui na terra, sendo adubo puro, aí a alma vai à presença de Deus, que nós chamamos de céu. Só que o que nós temos agora nesse estado eterno, que a gente costuma chamar de céu, nós vamos começar a chamar isso de Nova Jerusalém, porque o estado eterno, obrigado. O estado eterno é onde nós vamos gastar ou passar a eternidade. Então a tua alma está lá na presença de Deus, da presença dos santos, da presença de todos os apóstolos, está todo mundo lá, mas o seu corpo ainda não. Só que Deus não te criou uma alma penada, certo? Deus ele te criou um ser com alma, corpo e espírito, você é um ser completo, e o corpo está na terra, aguardando o quê? Aguardando a ressurreição dos mortos, porque foi assim que Deus te criou, assim que Ele projetou a gente, com um corpo, uma parte material e uma parte material, só que só a tua parte material está no paraíso, a parte material está aqui aguardando a ressurreição, e um dia então, na segunda vinda de Jesus, quando a última trombeta for tocada, aqueles que foram mortos em Cristo, ressuscitarão, aí essa alma ela é unida a um novo corpo glorificado, e agora finalmente nós estamos completos, parte material, parte imaterial juntas, e agora esse corpo ressurreto, glorificado, que nós teremos, irá para uma eternidade com Deus, e aonde é essa eternidade? Na Nova Jerusalém. E aqui você vai ver essa descrição, o texto vai falar sobre isso, a Nova Jerusalém, onde você vai passar a sua eternidade? Na Nova Jerusalém, que é uma cidade santa, é uma cidade santa, o texto vai dizer que ele viu essa cidade santa, a Nova Jerusalém, e ele vai dar descrições dela, que nós vamos ver depois, não é? Ele vai começar a dar uma descrição exatamente de como eram as cidades naquela época, com muros, com praças, com portões, e ele vai descrever muito detalhadamente como é essa Nova Jerusalém, e a gente fica de queixo caído.
O céu que a gente coloca nessa dimensão maior, esse céu que a gente fala, parece que tudo é céu, mas existe um estado intermediário que é esse paraíso, ou seio de Abraão, onde então estão as almas daqueles que morreram em Cristo, e um dia eles vão ressuscitar. Quando nós ressuscitarmos, nós vamos então para o estado eterno, ou a nova Jerusalém. E aqui ele descreve essa cidade santa, dá essa primeira característica como santa, né? Quer dizer que ali não vai haver nunca mais o pecado, graças a Deus. Não haverá nela mais corrupção. Líderes corruptos não tentarão forjar e forçar e tentarão enganar as pessoas. Não haverá mais isso. Você vai andar pelas ruas, você não vai ver mais as pessoas sofrendo a ação do pecado, sendo jogadas as drogas nas sarjetas. Você não vai ver mais a ação do pecado, tirando a dignidade das pessoas, onde não tem nada para comer e são lançadas também nas ruas. Não vai ter mais isso. Você vai andar nessas ruas, você não vai ver mais o pecado aprisionando mulheres que vendem o seu corpo na prostituição. Você não vai ver mais o pecado levando homens a matarem outros, a roubarem os bens dos outros. Não há mais nada disso nessa cidade. Você anda pela cidade, você não vai ver pichações, gangues de anjos pichando, querubas, serafas, não tem mais isso. Não tem mais pichações nos muros, não tem mais prédios em ruínas, os fios tudo desordenados, aquela visual que você olha e fala, meu Deus, coisa feia. Não há mais lixo nas ruas. Não tem mais um gritando com o outro, não tem mais buzinas loucas e correria desenfreada, não tem medo, não tem pressa, não tem mais enchente, falta de energia, não tem mais nada dessas coisas. É uma nova Jerusalém, ela é uma cidade santa, será um lugar de paz, justiça, alegria imensurável. É aquilo que o nosso coração mais anseia. Como cidadãos de um país, né? A gente quer uma sociedade justa, a gente quer um país próspero, a gente quer uma comunidade amável, é tudo que a gente quer, é a nova Jerusalém. A nossa alma anseia pela nova Jerusalém. Até o ímpio, ele tem esses desejos dentro dele. Ele vota em alguém porque ele quer uma sociedade justa, porque ele quer uma comunidade amável, ele quer uma economia forte, próspera, ele quer ver seus filhos trabalhando e chegando a algum lugar, sendo bem-sucedidos. Está vendo? Há um anseio pela nova Jerusalém. Essa é a nova Jerusalém. Sabe por quê? Porque o governante não é de direita nem de esquerda. Ele é do alto. Ele é um governante que é o próprio Senhor, o Senhor da justiça, o príncipe da paz. É Ele. Então Ele vai governar com absoluta paz e prosperidade. E você e nós vamos ficar chocados. Eu acho que é isso que vai nos impressionar. Vamos ficar chocados com a beleza que João descreve depois lá na frente. Você vai ver o que você aprende mais sobre ela. É uma cidade santa, essa nova Jerusalém. Ele vai dizer que ela desce do céu, da parte de Deus. Verso 2, ela desce do céu, da parte de Deus. Perceba que ela é do céu, ela é do alto. Então ela não está aqui nesse lugar, ela vem do alto da parte de Deus. E quem é o construtor dela? Separei Hebreus aqui para você ver. Hebreus 11:10 diz, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. É Ele mesmo que está edificando essa cidade que vai vir. Lembra Jesus quando disse para os seus discípulos? Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar. Se não fosse assim eu teria dito, eu vou preparar um lugar, e quando eu preparar eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. Não é? Ele foi preparar um lugar, a nova Jerusalém. Ele foi preparar esse lugar para nós, onde nós vamos passar a eternidade. Agora, essa cidade, a nova Jerusalém, onde vamos passar a eternidade, ela é santa, ela desce da parte de Deus, ela desce dos céus, mas desce para onde, gente? Ela desce para onde? Desce para cá. Lembra que há uma criação de uma nova terra e um novo céus. E aí ele vê essa nova Jerusalém descendo nessa terra. Sim, passaremos a eternidade nesse novo céu, nessa nova terra, mas é numa criação de Deus, não é num estágio etéreo, não é algo assim, numa dimensão espiritual, é uma nova criação de Deus. Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra, e essa nova Jerusalém desce do alto, essa cidade santa, vem da parte de Deus, e ali nós vamos passar toda a eternidade. Para abrir um pouquinho mais essa ideia, vamos pensar lá na criação. Gênesis 1, você já sabe, certo? No princípio, criou Deus os céus
e a terra. E é muito interessante porque o texto ele coloca essa palavra céus no plural, não é? Os céus e a terra, e nós entendemos que ali é criado também toda essa dimensão espiritual, não é? Os céus, e na cultura, no pensamento judaico, é assim que nós temos, gente, dá uma olhadinha, são três níveis de céu. Tanto que Paulo, quando ele é arrebatado, ele fala assim, eu fui ao terceiro, não, ele fala, eu conheço alguém que foi ao terceiro céu, e é essa ideia que nós temos dentro da concepção judaica, que o primeiro céu seria a atmosfera, certo? Onde os passarinhos voam, né? Os aviões aí estão, os passarinhos estão e tudo mais. O segundo céu é o espaço sideral, o lugar dos planetas, as estrelas, e o terceiro céu, então, seria essa dimensão espiritual, onde Deus habita. Jesus ensinou o seguinte, quando vocês orarem, orem como? Pai nosso que estás nos céus. Então é esse lugar, céu, seria essa terceira dimensão, esse lugar espiritual onde Deus habita, onde a alma dos aqueles que morreram em Cristo estarão indo, aguardando a ressurreição, para depois ir para a Nova Jerusalém. É esse céu, é onde Deus habita, onde está o trono de Deus. Então essa é a concepção. Deus criou os céus, no princípio criou Deus os céus e a terra, e até essa dimensão é criada. É muito interessante porque às vezes a gente pensa em Deus, né? E a gente como a gente é uma criatura, que nós vivemos dentro de uma esfera temporal e espacial, então a gente não consegue às vezes pensar alguma coisa fora disso, do espaço e tempo. É muito complexo, tudo que a gente faz a gente pensa em espaço e em tempo. Você usa verbos que referem a espaço e tempo. Não dá para falar assim, alguma coisa sem espaço e tempo. Nós somos criados nessa estrutura. Deus não. Deus ele é atemporal, Deus ele não está sujeito ao espaço, ele está em todos os lugares, ele é onipresente, ele não está limitado a nada disso. E quando ele cria os céus e a terra, ele cria até esse mundo espiritual, esse reino espiritual, essa dimensão espiritual, ele cria. Ele não estava lá e criou tudo, ele cria até essas dimensões espirituais, mas onde Deus estava antes de criar tudo? Ele não estava, ele é. Não existe um lugar que ele estava, não existe lugar, ele é, sempre foi, sempre existiu. Deus é, não tem outra palavra para a gente explicar isso. Aí ele cria o espaço, ele cria o tempo, ele cria os céus e a terra, ele cria os seres espirituais. E ele vai criando, mas ele não está num lugar, não existe um lugar para contê-lo. Lógico que a Bíblia vai referir esse céu como o lugar da habitação de Deus. E ele cria os céus, e aí ele cria a terra. E na terra ele cria a gente. E do pó da terra ele nos cria e nos coloca nesse lugar. Para que ele nos coloca ali? Para cuidar desse lugar. Olha, e aí Gênesis 1:28 ele vai dizer ainda, e Deus abençoou e lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E Deus então plantou um jardim, o Éden, e colocou a gente lá para trabalhar, colocou o homem lá para trabalhar. Você pensou que o paraíso era na rede? Deus não construiu uma rede, 2 palmeiras e uma rede no meio, falando, Adão, tá aí teu paraíso. Está faltando Netflix, Deus, calma aí que chega daqui a uns 3 mil anos, vai chegar esse negócio aí. Mas calma, não é assim, não é uma rede no meio de 2 palmeiras, não é, vai trabalhar meu filho, esse é o paraíso, você não ficou feliz? Chegando a segunda-feira assim, né, você vai trabalhar, isso faz parte do plano de Deus para nós, e aí ele foi trabalhar, foi cuidar, lógico que o seu trabalho não era de acordo com o suor do seu rosto, não era aquela coisa difícil, mas ele trabalhava, dava nome aos animais, cuidava do campo, Deus o colocou nesta terra, esse foi o propósito de Deus, para que o homem vivesse aqui, até que entrou então, a meleca maldição do pecado, certo? O homem pecou, desobedeceu a Deus, e aí tudo foi contaminado, até a própria natureza, tem espinhos, abrolhos, ervas daninhas, nós temos agora a fruta que ela cresce, está no pé, ela cai, apodrece, morre, nós temos a flor tão bonita que num dia nasce, sai o sol com o seu ardente calor, no outro dia ela perece, os animais começam a experimentar a morte, inimizade, o leão que andava com o cordeiro agora não anda mais, né? Houve inimizade entre o homem, entre a natureza, entre o homem com o seu próximo,
E aí o pecado ele causa todo esse estrago na natureza. Por isso que há um novo céu e uma nova terra, agora redimida também desse pecado, porque a nossa eternidade não pode estar, não entra pecado, não entra, é uma cidade santa, então precisa ser renovado. Mas Deus criou o homem para viver nesta terra. E a nova Jerusalém então, ela vem da parte de Deus, ela desce do alto da parte de Deus e vai estar nessa terra. Continua comigo, verso 4. Além de ela ser cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ela é ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. E você vai ver como ela é linda, né? Ela é linda, porque, gente, se coloca uma noiva aqui, é porque você sabe que o negócio é bonito. Não tem noiva feia, né, gente? Fala a verdade. Ah, pastor, não tem noiva feia. Não tem. Para alguém ela vai ser linda, né? Você pode ter certeza, alguém está casando com ela, ela é linda, né? Ela é linda. Não tem não, você pode ter certeza disso. Volta lá, lembra, irmã, do dia do teu casamento, certo? Você começou às 6 da manhã o cabelo. Teu casamento é às 8 da noite, não foi isso? Alguma coisa assim, né? Posso estar exagerando um pouquinho, mas você tomou aquele café, você marcou o teu coiso lá no G-Blues, e falou assim, 6 da manhã, o menino dormiu lá, ele dormiu lá para te receber, aí abre, aí vem aquele café, croissant, não, é noiva, não pode, deve ser um chá, né, chazinho, alguma coisa bem leve, porque naquele dia é tudo assim diferente, aí você começa a se trocar, se arrumar, a mãe chora, né, o pai não pode nem te ver. Eu estou assim, só de pensar eu já começo a tremer minhas pernas. Mas assim, o pai não pode nem ver a filha de tão linda que ela vai estar. As madrinhas olham para ela, morrem de alegria. Ela é tão bonita, né? Ela está tão linda, né? De fato, tudo gira em torno dela. Mesmo se ela não gosta do nariz, mesmo se ela tiver uns quilinhos a mais ou a menos, naquele momento ela olha no frente do espelho e fala assim, uau, eu vou vestir isso pro resto da minha vida. Vou ser assim mesmo da minha vida. Ela está linda, a noiva, ela está toda ataviada, preparada. E você, irmão, lembra quando ela entrou na igreja? Eu lembro como se fosse ontem, né? É uma das imagens que eu nunca esqueço da minha vida, a Adriana entrando na igreja, e eu quase tendo uma síncope, eu quase tendo um negócio, ela ia ficar viúva antes de casar, não sei se existe isso, mas assim, aquela visão daquele anjo descendo, você fala assim, meu Deus do céu, eu sou o mais sortudo desse mundo. Finalmente achei uma doida para casar comigo, né? E assim, e aí vai. Mas você acha ela linda, ela está ataviada, ela está adornada para o seu esposo. É lógico que a noiva, ela se atavia para o esposo, né? Ela não se atavia para mais nada, ela se atavia para o esposo. Toda a unha que ela faz é para você, viu, irmão? Certo? Quando ela passa toda semana fazendo manicure e pedicure, sobrancelha, é para você. Irmã, é para ele, não é? Vamos passar aqui. O que acontece é que todo o universo ele foi criado por Deus, não é? E aqui no verso 3 você vai ver então que ele ouve uma grande voz, vinda do trono dizendo, ele ouve essa grande voz, que é para você prestar atenção, não é, essa voz forte, e ele vai dizer o quê? Essa voz que vem do trono diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E aqui essa ideia de que Deus criou todo o universo, não é? Todo o universo é dele, mas existe um local, gente, que ele escolheu para manifestar sua presença como nenhum outro. No Antigo Testamento esse lugar chamava-se o Santo dos Santos. Não adianta, de todos os lugares do universo que Deus criou, e tudo é dele, para a sua glória. Ele escolheu um lugar que a sua presença ia se manifestar de uma forma específica, única e particular. E era uma salinha pequenininha, chamado Santo dos Santos. Lá no Antigo Testamento, daí constrói-se um templo, dá vida aos recursos, dá os planos, Salomão constrói, e aquela mesma salinha permanece. De todo o universo, aquela sala se manifesta. E o homem e Deus não poderiam estar vivendo debaixo do mesmo teto, porque Deus é absolutamente santo, e o homem pecador. Uma cortina foi colocada entre eles, para mostrar a separação. Aqui você não pode entrar, uma vez ao ano só, com sangue ainda, você entra, oferece, peça perdão dos pecados e sai, mas habitar junto você não pode, por causa de Deus, ele é absolutamente santo, o homem é pecador. No Novo Testamento algo maravilhoso acontece, Deus ele acaba com essa separação, o véu que separava, já não separa mais, a morte de Cristo na cruz, rompe esse véu de alto
abaixo, agora o homem tem acesso à presença de Deus, mas ainda ele não habita mais naquele lugar chamado templo. Ele agora, no Novo Testamento, ele habita na igreja, no coração daquele que crê. Ele habita ali, em nós agora, que é muito curioso porque na descida de Pentecostes, lembra lá em Atos 2, né, quando os discípulos estão reunidos, né, são 120 pessoas ali no cenáculo reunidas, orando, estão ali, e de repente vem o poder do alto. O poder do alto não vem sobre o Santo dos Santos que estava lá ainda, não tinha sido destruído, foi destruído só em 70 depois de Cristo, o templo ainda estava lá, o Santo dos Santos estava lá, a Arca da Aliança estava lá, só que a presença de Deus não desce mais ali, não é o lugar do encontro mais, não é mais o lugar de todo o universo que Deus separou para manifestar a sua presença. Aonde é o lugar que Ele separou para manifestar a sua presença, que o poder veio no meio da igreja. Ali do lado estavam eles reunidos, e veio o Shekinah de Deus, não mais sobre os querubins, mas agora sobre a igreja de Cristo. Aleluia, não é mais o Santo dos Santos, agora é aqui, entre os salvos, os remidos, e o Espírito agora habita em nosso coração. De todos os lugares que Deus vai manifestar sua presença no Novo Testamento, é em nós agora. Só que ainda diz o texto que Deus está nos céus, mas vai haver um local, um dia, onde Ele não vai mais habitar no Santo dos Santos, e nem mais no nosso coração. O texto diz, olha o que o texto vai dizer, ele vai dizer que ouviu uma grande voz que diz: o tabernáculo de Deus está com os homens, e Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Não existe mais céu e terra como coisas distintas, algo que é o trono de Deus, e Deus está lá, e nós estamos aqui, e Ele vem, visita, Ele vem, nos toca, Ele vem, não existe mais isso, agora é uma coisa só. A Nova Jerusalém desce, a realidade espiritual desce, e nós vamos viver essa realidade espiritual aqui. Deus não está mais no céu, Ele está entre nós, completamente, vivendo debaixo do mesmo teto. Não há lugar que você não vá sentir a sua presença, que não vai ver a sua glória. Todos os momentos você vai estar encharcado com a glória de Deus na Nova Jerusalém. Hoje aqui, a gente tem momentos, eu confesso, né? Eu confesso que quando você está dirigindo, você não está sentindo o céu ali dentro do teu carro, né? Você está dirigindo o trânsito parado, você não vê o anjo voando em cima do altar, né? Você não vê essas coisas, você está com a tua carne braba ali, né? Às vezes você vem para a igreja, aí você está cantando, você sente a presença de Deus de uma forma maravilhosa, especial, não é isso? Alguns são tocados de uma forma mais profundas e tem manifestação de dons. Outros são quebrantados, contritos, choram, outros se alegram extremamente, mas nós temos momentos especiais. De repente a gente sai, vai lavar a louça, vai para o carro, talvez aquele momento, daquela sensibilidade, talvez passou, e eu vou ter outros momentos depois. Na Nova Jerusalém é diferente, não há mais esses espaços. Ele é constante, a presença de Deus é constante, a alegria do Senhor é constante. Quer dizer que eu vou ficar girando para toda a eternidade? Não, não vai, você vai sentir a presença de Deus por toda a eternidade, você vai sentir o gozo, a alegria, a graça de Deus, você vai estar habitando com Deus e Ele com você, debaixo do mesmo teto chamado Nova Jerusalém. Por isso que ela é maravilhosa. Por isso que é muito melhor do que as suas ruas de ouro e as suas pedras preciosas, porque a presença de Deus, o Cristo glorificado estará entre nós permanentemente, e você sentirá a sua presença, andará com Ele. É o tabernáculo de Deus está entre nós, é a Nova Jerusalém descendo do alto. E olha um pouquinho mais sobre ela, verso 4, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É claro, Ele está entre nós, é o tabernáculo agora. Se você olhar para o céu hoje, pensa no céu, onde Deus está, onde os santos estão lá, com a parte material deles lá, a parte
material, o seu corpo está no chão, está enterrado, ou já sumiu, já foi. Mas a parte espiritual está lá. Pensa, será que lá há luto? Não. Será que há pranto naquele lugar? Não. Será que há dor? Não. Será que há morte naquele lugar? Não. E assim vai ser aqui, porque a realidade suprema, que é Deus, vai habitar entre nós na Nova Jerusalém. Então, o governante, o Cristo está reinando, e nós não vamos ver mais nada dessas coisas. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Verso 5, e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, e eu quero terminar com isso: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem nos garante isso é aquele que está no trono. Então, quando você pensa em eternidade, esse é o teu lugar. Por isso que Paulo fala assim, você está aqui de passagem, nós somos forasteiros, a nossa pátria é outra, a nossa pátria é celestial. Qual é a sua nacionalidade da Nova Jerusalém? Você é cidadão de que reino? Do reino de Deus. Você é cidadão da Nova Jerusalém. Essa é a tua casa, essa é a tua pátria, esse é o reino com os valores do rei. É para lá que nós estamos indo, com o corpo junto com nossa alma e espírito. Hoje eles estão lá no seio de Abraão, no paraíso, aguardando a ressurreição. Quando houver a ressurreição, nós vamos todos para a Nova Jerusalém. Depois nós vamos descrever um pouquinho como ela é. Ai, você se prepare. Se prepare, porque o teu projeto arquitetônico vai parecer um casebre. Sabe aquela mansão que você construiu? Aquilo é uma casinha de gato, tá certo? Não é nada. Você vai ver depois um pouquinho mais descrevendo assim. Deixa eu concluir, nós vamos para a ceia do Senhor. Hoje você pode ter acesso a essa cidade. As portas estão abertas, sim, Senhor. As portas estão escancaradas. Você vai ver que nessa cidade as portas são abertas. Claro que depois você vai ver que ali não entra feiticeiro, idólatra, mentiroso, diz o texto. Não vai entrar impuros, abomináveis, assassinos, não entram lá. Porque é uma cidade santa. Então hoje você precisa se lavar no sangue do Cordeiro. Hoje você precisa confessar o nome de Jesus, clamar perdão pelos seus pecados e confiar que o sangue que Ele derramou na cruz, Ele limpa o seu pecado. E uma vez que Ele limpa o seu pecado, você tem acesso à cidade celestial. Ela está aberta, escancarada, as portas estão lá. Deus, o Senhor está preparando, edificando, e quando ela descer as portas não se fecharão, mas o acesso é hoje. Hoje que você fala assim, olha, eu faço parte dessa cidade. Hoje eu entro nessa cidade pela fé, e quando ela se manifestar, eu estarei ali. E tem um lugar preparado lá para você, viu? E nós vamos ver isso. Tem um lugar preparado lá para você. Só que é hoje, quando você confessa os seus pecados, e confia somente em Cristo para perdoar os seus pecados, e te dá um lugar nessa cidade celestial. Você não paga, você não se esforça, você não pode adquirir, não é nada que você tenha em si mesmo, é graça de Deus. Você apenas se rende, reconhece o Salvador, confessa os seus pecados, e a Bíblia diz que você tem a vida eterna. E onde é essa vida eterna? Na Nova Jerusalém para todo o sempre. Vamos orar, baixe sua cabeça. E se você nessa manhã quer ter entrada nessa Nova Jerusalém, um lugar onde Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não é esse mundo só vai te trazer lágrimas mesmo. A morte ainda existe, há luto, há pranto, há dor, mas vai chegar um tempo onde essas primeiras coisas passaram. Há um novo céu, uma nova terra, mas você entra somente por meio de Cristo Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a porta desse lugar. Então você tem que entrar por meio dele somente. Então nessa manhã, eu desafio você a confessar os seus pecados, a se submeter a Cristo, falar, Deus me perdoe pelos meus pecados. E confiar em Cristo e falar, Jesus, eu confio que o Senhor que me limpa, me purifica. Confesso ao Senhor os meus pecados e te peço perdão. Entra na minha vida, transforma a minha vida. E querido, esse lugar vai estar garantido para você. Você não pode perder ainda o que vai vir, o que nós vamos ainda estudar nesse capítulo 21 sobre esse lugar maravilhoso. Mas hoje você pode garantir essa entrada. Entregue a sua vida a Cristo. E você que já tem o teu nome
rolado no livro da vida, já tem esse lugar nessa cidade. Se alegre no Senhor, porque a Bíblia diz, quando Jesus está falando sobre a ceia, Ele fala assim: olha, eu falo para vocês que vocês participarão disso quando Ele vier conosco. Quando Ele vier para nós vamos de novo participar da ceia, e Ele vai ministrar essa ceia. E aonde vai acontecer isso? Na Nova Jerusalém. Nós vamos cear com Ele, vamos sentar com Ele, vamos partir do pão e do vinho de novo com Ele. Só que Ele agora vai estar ministrando, com a sua beleza irradiante, com a sua majestade estupenda, com a sua santidade inigualável, com seus olhos de amor, e todos nós sentaremos à sua mesa, e Ele vai, de novo nós vamos relembrar do sacrifício, e vamos saber que nós estamos na Nova Jerusalém por causa do sacrifício. E hoje é só um ensaio, hoje é um ensaio daquele dia. Nós estamos aqui relembrando a morte do Salvador, mas é um ensaio até que Ele venha e nos leve para as bodas, e aí Ele mesmo ministra a ceia na Nova Jerusalém.